A paz do Senhor, amados. Amém? Nós hoje, continuando falando sobre caminho, vamos falar sobre um texto bastante conhecido e o tema da aula de hoje é Deus preparou para mim e para você um alto caminho. Ok? Então, abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 35, verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Na versão revista e atualizada, ele diz assim: E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Então, quando nós começamos a falar sobre este versículo, ele começa afirmando que ali haverá um alto caminho. Então, esse começo é um pouco do princípio do que nós vamos tratar nessa aula e também a ideia que eu preciso olhar um pouquinho o que está acontecendo nesse contexto. O que o profeta Isaías está falando antes do versículo 8. Então, ele está falando de uma visão da grandeza do reino de Deus e ele vai falar de mudanças que acontecem durante a jornada. Então, ele começa dizendo: o deserto e os lugares secos, eles se alegrarão com isso, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então, ele está falando de um momento glorioso, de um momento grandioso, de um momento em que toda a natureza exultará pelo resplendor da glória que haveria no Filho de Deus. Então ele diz que dentro disso, e aí o versículo 6 ele diz: Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali, então, neste lugar transformado, neste lugar em que agora existe abundância de águas, existe abundância de fontes, existe então abundância de vida, neste lugar haverá um alto caminho. E quando nós falamos de alto caminho, o que vem à nossa mente? Muitos podem imaginar um caminho por cima das montanhas, por exemplo. Esse é um alto caminho. Então, quando eu estou embaixo, eu olho para as montanhas, me parece um alto caminho, certo? Mas um outro texto também do profeta Isaías, texto bastante conhecido, é o texto do capítulo 55, verso 9. Então, se os irmãos abrirem suas Bíblias, indo algumas páginas para frente apenas, capítulo 55, verso 9, ele vai dizer: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós estamos estabelecendo nesse texto de Isaías pelo menos dois tipos de caminho. O caminho trilhado pelo homem, que está sem Deus e trilha os seus caminhos. E o caminho que existe para ser trilhado, mas que é o caminho do Senhor. E aí a comparação
vem assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então, o caminho que Deus tem está muito mais elevado, muito mais separado do nosso caminho, quando nós andamos segundo a nossa própria consciência e a nossa vontade, assim como os céus são muito mais elevados que a terra. Então, nós estamos falando disso. E quando nós ouvimos, por exemplo, essa semana, o milagre atrás do milagre, nós vimos que ele estava falando da cura de um cego, e o segundo ponto que o pastor Rafael comentou é que Jesus faz com que o cego olhe para o alto, né? Mostrando a dependência total do Senhor, olhando para Deus. Então, todas as vezes que nós nos referimos para esse alto, nós estamos nos referindo para a posição em que Deus está em relação a nós. Nós olhamos para cima, olhamos para cima dos montes, de onde nos virá o socorro, olhamos para o alto, porque o Senhor está nos céus. Assim como Ele está também na terra, mas o Senhor está nos céus, né? O seu trono está elevado. Nós vemos também a visão, por exemplo, de Estevão, e os céus se abriram, ele viu o trono de Deus. Então, várias figuras vão mostrar a diferença entre nós como seres terrenos e Deus ocupando uma posição no céu, algo mais elevado do que a terra e mais elevado do que onde estamos. Um outro texto que vai nos trazer uma ideia de que o alto, na verdade, estamos falando sobre as coisas de Deus e diferenciando das coisas do mundo, das coisas terrenas, nós vemos lá em Efésios 4, versículo 8 a 10. Então, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Porque ele vai dizer assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso sobre Cristo Jesus. Está falando que quando ele completa a sua obra de redenção, morrendo na cruz e depois ressuscitando e tendo a sua ascensão aos céus, ele completa esta obra de redenção voltando ao Pai e levando todos aqueles que eram cativos, libertando todos os oprimidos e então subindo acima dos céus. Olha que coisa interessante o texto vai dizer, que ele subiu acima dos céus para então cumprir todas as coisas. Então, nós vemos, Cristo foi aquele que estava ao lado de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se destituiu disso, desceu à terra para habitar entre nós. Habitando entre nós, ele nos mostrou um caminho. E então, padeceu pelos nossos pecados na cruz, foi morto na cruz e ficou 3 dias sepultado. Depois de sepultado, ele então ressurgiu, ficou com os discípulos por cerca de 40 dias. Depois disso, foi então para o Pai. E ele voltará no alto. Essa é uma promessa que nós temos do Senhor. Então, quando nós vemos então Isaías falando no capítulo 35, verso 8, e ali haverá um alto caminho, nós estamos nos referindo então que existe um caminho separado para que o homem trilhe, que é um caminho feito pelo Senhor, criado por Deus, para que nós andemos neste caminho. Ok? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar com os irmãos. Um segundo ponto que nós vemos nesse texto e que eu nem vou me aprofundar muito é o nome pelo qual se chama esse caminho.
ele diz que esse caminho se chama o caminho santo. Em outras versões diz o caminho de santidade. E aí eu não vou me atentar muito, porque nós já falamos um pouco sobre isso. Jesus, no livro de João, vai dizer: eu sou o caminho. Então, nós vemos o caminho, com letra maiúscula. E o santo, nós vemos lá em Apocalipse várias vezes se referindo ao Senhor como Ele é o justo, Ele é o santo, Ele é aquele que é perfeito em todas as coisas, Ele não se acha pecado, é imaculado. Então Ele é o santo, o puro, o íntegro, o perfeito, o varão perfeito, Jesus Cristo. Então, nesse segundo ponto, nós vemos que este caminho é o próprio Senhor Jesus que abriu para nós andarmos por Ele, e ao trilharmos, também como nós já discutimos, ao trilharmos as suas pisaduras, nós somos sarados e transformados diariamente pela sua vontade. Aí um terceiro ponto que fica aqui, nós vemos o seguinte: diz que o imundo não passará nesse caminho. Por que eu acho importante destacar isso? Porque quando nós vemos essa questão, então voltando lá para Isaías, capítulo 52, verso 1, então Isaías 52, verso 1, ele vai dizer o seguinte: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Então, ele estava dizendo sobre um tempo de restauração, ele vai dizer sobre depois, posteriormente, o capítulo 53 é justamente onde eu citei agora há pouco, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ele vai falar sobre esta vinda do Messias, aquele que seria o sofredor e que nos livraria dos nossos pecados. Então, ele diz que existe uma necessidade de Sião, a cidade de Deus, se revestir das suas vestes formosas, para ser a cidade santa, e então a imundícia não entraria mais, nem incircuncisão. Outro texto, então abra um livro de Joel, capítulo 3, verso 17. Então, quem não lembra da música, onde está Joel? Oséias, Joel, Amós. É o segundo livro dos profetas menores. Depois, então, de Daniel, vem Oséias, e depois de Oséias, vem Joel. Ok? Então, Joel, capítulo 3, verso 17 diz: E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Então, Deus é um Deus santo. A cidade é uma cidade que será conhecida como a cidade da santidade de Deus. Logo, todo aquele que é estranho à santidade não pode adentrar. Ainda sobre isso, quando nós lemos sobre a Nova Jerusalém, então vamos para Apocalipse, capítulo 21. Então, o penúltimo capítulo do último livro da Bíblia. Então, capítulo 21 de Apocalipse, verso 27. Então, capítulo 21, verso 27 diz o seguinte: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E ainda, para fechar um pouco esse tema, esse ponto, mas não exaurindo tudo, nós vamos abrir no livro de João, agora, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3. Verso 20 e 21 dizem o seguinte: Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. Então, neste terceiro ponto, é importante ressaltar isso. Porque o imundo ou o impuro não passa por esse caminho? Porque não existe nenhum tipo de amizade entre luz e trevas. E o imundo, aquele que pratica a iniquidade, aquele que pratica as coisas abomináveis ao Senhor, ele foge da luz. Só que Jesus é a luz do mundo que veio para alumiar todo o nosso entendimento e abrir os nossos olhos. Então, não tem como esse impuro entrar ou passar por esse caminho. Porque se ele quiser passar, ele tem que saber que vai expor todas as suas obras e, diante da luz, toda a treva se esvai. Então, ele vai deixar de ser impuro se ele quiser seguir esse caminho. Então, o impuro não permanece diante do Senhor Jesus como impuro. Você pode chegar impuro diante dele, mas a receber a luz do Senhor, ao receber a palavra do Senhor, o seu Espírito Santo, conforme andar por esse caminho, o que acontece é que você deixa toda essa natureza imunda e então passa a ser de uma nova natureza, uma natureza santa. Então, aqui eu vou deixar depois alguns outros textos que os irmãos podem ler, tá? Eu vou citar aqui e aí os irmãos podem olhar alguns contextos, porque ele vai deixar ainda mais claro essa ideia, quais algumas atividades ou práticas, né, do imundo, do impuro, e a distinção entre aqueles que realmente são impuros e aqueles que são santificados, purificados e então podem caminhar neste caminho. Então, um texto é 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Um segundo texto é Colossenses 1, verso 13. Terceiro texto, Efésios 5, 8, 10 e 13. 1 Pedro 2, 9. 2 Pedro 2, 17. 1 João 1, 5 e 6. São outros textos que vão tratar desse terceiro ponto, sobre a impureza, sobre a imundícia, e eu não vou mais me atentar a essa parte. Agora vamos para o nosso quarto ponto dessa aula de hoje. É interessante, não me perguntem por que está escrito assim, mas diz que até mesmo os loucos não errarão. Né? Nós vimos tanto na atualizada como na revista e corrigida, ele dizendo isso, né? Que os caminhantes, e revista e corrigida, a nossa versão, que os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E no outro, ele diz assim, na atualizada, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo os loucos. E aí eu não sei se você se considera um louco, ou se as pessoas julgam aqueles que creem no Senhor como louco, mas eu quero apresentar dois textos escritos por Paulo à igreja de Corinto. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Esse é o primeiro texto. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Eu vou ressaltar alguns versículos, eu vou ler do 17 até o fim. Notem, prestem atenção na leitura. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus
salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É interessante como Paulo aqui deixa e trata várias vezes de falar sobre algo que é louco, a loucura da nossa pregação, a loucura de Deus sendo algo muito mais sábio do que a sabedoria humana e tudo aquilo que o homem consegue alcançar com seu entendimento. Então, talvez nós sejamos julgados loucos, porque cremos num Deus que, por amor, deixou de ser Deus para ser homem, se despiu da sua glória, né? Ele sempre foi homem e foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou a sua glória, para deixar isso bem claro aos irmãos, ele deixou a sua glória para se fazer como eu e você, um homem e uma mulher qualquer. Ok? E no capítulo 2, verso 14, ele vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, um outro ponto que mostra como uma loucura ao homem natural são as obras que o Espírito Santo de Deus opera, porque elas não se discernem senão espiritualmente. Elas não se discernem pela própria inteligência humana, elas não se discernem pelas coisas que são faladas. Elas se discernem espiritualmente. Logo, para o homem parece algo louco e insano. Então, último ponto dessa lição, e eu quero fechar com essa ideia que me traz muita esperança e alegria no coração, porque ele diz que neste caminho os caminhantes não errarão. Aqueles que estão trilhando este caminho não errarão, né? E é interessante como nós podemos ver alguns versos que vão reforçar essa ideia, né? Se o pecar é errar o alvo, o que ele está dizendo é que nós vamos alcançar a nossa salvação, vamos atingir o alvo final do caminho planejado por Deus, quando nós estivermos caminhando este alto caminho preparado pelo Senhor. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 37, versículos 23, 24, 27 e 29. Então, Salmo de número 37, versículos 23, 24, 27 e 28. Então, o texto diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Verso 27.
Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Então, ele vai dizer que existe uma morada eterna, existe a perseverança, existe a preservação para aqueles que estão trilhando um caminho junto com o Senhor. Capítulo 40 do livro de Salmos, versículo 1 e 2, também um texto bem conhecido, vai dizer: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Versículo 2: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, eu já usei esse texto inúmeras vezes. Esse texto nós até deveríamos talvez decorar isso, porque é um texto maravilhoso que nos dá uma esperança e nos dá uma certeza durante o nosso caminhar. O Senhor firma os nossos pés sobre a rocha é uma única rocha, a rocha é eterna e essa rocha é Cristo. E Ele firma os nossos passos sobre essa mesma rocha. Então, para fechar essa aula e fechar essa ideia, nós vamos usar um outro texto também que já foi utilizado, mas que ele traz essa outra certeza. Sabe, nós muitas vezes pensamos que nós somos infalíveis. Isso é mentira, né? Nós erramos, mas nós não queremos permanecer no erro. Essa é a diferença daquele que é imundo para aquele que está caminhando. Ele não errará porque estamos falando não durante o caminho, a jornada, mas estamos falando de chegar até o fim, de perseverar até o fim. Então, o livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, então antes de Apocalipse, é um livro de um único capítulo. Então, versículo 24, ele vai dizer assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Estamos falando aqui do Senhor Jesus, que fez um caminho para nós trilharmos, e à medida que estivermos neste alto caminho preparado pelo Senhor, trilharmos desta forma, Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos levará à presença do Pai e nos apresentará perfeitos diante do Pai. Então, recapitulando essa aula, primeiro ponto: existe um alto caminho. O alto caminho é um caminho preparado pelo Senhor. Diferencia-se do caminho que nós trilhamos pela nossa própria vontade. Então, a diferença é caminho de Deus versus caminho da humanidade. Então, existe uma distinção aí. Um alto caminho, caminho elevado, um caminho que é o próprio Senhor. Esse é o ponto 2. Então, o caminho santo. O caminho santo. Eu sou o caminho. E Ele é o único que é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é este caminho. Esse é o ponto 2. Terceiro ponto: os imundos não podem passar por ele, porque ao ir a Cristo Jesus, você está deixando que a luz resplandeça sobre as trevas. Então, se você ficar nesse caminho, passar por esse caminho, você será transformado. Agora, se você não quer que as suas obras apareçam, então você não irá para esse caminho. Você não irá passar por esse caminho, que é o caminho do próprio Cristo. Os loucos, e aí a gente falou um pouquinho sobre essa loucura da pregação, sobre a ideia da loucura de Deus ser muito mais sábia do que a sabedoria humana
e tudo aquilo que parecia louco, um Deus se encarnar e morrer. Então é isso que nós pregamos. Pregamos a Cristo, que é poder de Deus, mas que ao mesmo tempo é loucura para todos aqueles que se perdem. E o quinto e último ponto, que nos dá uma grande esperança, e fechamos essa aula por este alto caminho criado por Deus: todos os caminhantes não errarão. Ah, quer dizer que eu não cometo mais pecado? Quer dizer que eu não falho mais? Não, não é isso. Mas quer dizer que eu chegarei ao fim deste caminho. Eu não errarei o fim deste caminho, porque estando neste caminho alto, criado por Deus, seguindo a sua vontade, andando pelas pisaduras de Cristo, Ele mesmo é aquele que é poderoso para firmar os nossos pés sobre a rocha eterna, Jesus Cristo, firmar os nossos passos e poderoso para nos guardar de tropeçar em toda a nossa jornada. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde no nome de Cristo Jesus.